Que o mar com fim será grego ou Os romano. espetáculos, eles estão com isso que você chamou de excesso de contento, ou seja, muitos elementos em cena, pouca preocupação, talvez até com o espectador em si. Eu não acho, tenho plena certeza, como espectador atento e que assiste a muitos espetáculos. Então, a forma estética pressupõe uma conciliação entre conteúdo e estruturas arquetípicas, características. E o teatro, para mim, é um experimento estético social. Ao mesmo tempo que ele estimula, incita, provoca permanentemente nossa capacidade de interpretação, decodificação de símbolos ou entendimento de uma linguagem que alimenta o espírito fundamentalmente, ele propõe, portanto, uma relação, uma interlocução privilegiada com dois grupos distintos, mas cujos objetivos podem ser os mesmos. Então, o que ocorre é um fenômeno mundial que sempre existiu, mas que de uma maneira mais exacerbada se desenvolve também a partir da década de 1980, que é a exacerbação da forma. O que se chamou naquele momento histórico de teatro do primado da forma. A forma se antecipa a esta harmonização entre estrutura e conteúdo. Então é como se o sujeito criasse imagens que fossem caber em qualquer texto que ele venha a escolher. Portanto, a forma, as imagens vêm antes de qualquer coisa. Acho que é uma tendência. Isto foi uma tendência que começa a aparecer de uma maneira mais significativa na década de 1980, e não só no Brasil. O grande representante desta forma entre nós no Brasil, talvez seja o Gerald Thomas, né? Mas de qualquer forma, isso se desenvolve a partir de outros postulados e permanece hoje no teatro. Nós vamos assistir a determinados espetáculos que são absolutamente excessivos do ponto de vista de formalização, e a pergunta que se faz é o seguinte: para quem esse espetáculo é feito? Então, se o teatro pressupõe um experimento estético social, esta harmonização entre o estético e o social, com o chão histórico característico, não se vê, não se apreende, não se consegue divisar. Então esse é um problema muito sério, O que ocorre, derivado exatamente enquanto algumas pessoas foram, digamos assim, para uma formalização absolutamente hermética e absolutamente hiperbólica da forma, dissociada de um contexto mais imediato, alguns outros criadores foram para a rua. No Brasil, vamos pensar as lutas de democratização do país, decorrente dos vários processos de luta da década de 1980, com direta já, em 1979 a questão da anistia, da Constituição, da eleição para presidente, do impeachment. Então, a partir da década de 1980, durante a ditadura ainda civil-militar, múltiplos foram os sujeitos que foram para as ruas tentar coletar novos assuntos e formas relacionais, enquanto outros se enveredaram, se aprofundaram na caixa, fazendo obras absolutamente indecifráveis. Então existem, no mínimo, essas duas possibilidades. Ocorre que, derivado dessas duas tendências, digamos assim, em choque, naquele momento histórico, o que se assiste hoje são determinados espetáculos que ainda não se sabe para quem eles são feitos. É muito comum se ouvir dos sujeitos criadores de que eles vão improvisando e fazendo sem ter nenhuma preocupação com o público. Portanto, o chão histórico está dissociado dessa linguagem. E ocorre assim: se vê um texto exagerado que alimenta uma direção mais exagerada do que o próprio texto, em que cada criador é tão exagerado quanto.
Então, recentemente, eu fui... Esses processos coletivos... Nos chamados processos coletivos existe também, não só, existe um procedimento de competitividade interna e um quer fazer ou não ficar abaixo do outro e tudo fica exagerado demais. Número de horas, uma interpretação gritada, uma trilha sonora composta por múltiplas e díspares sonoridades rítmicas, músicas, intervenções espontâneas, climáticas, emocionais pela música, a luz, tudo é muito exagerado. Então, pode sair impactado, mas não no bom sentido, mas no sentido assim de transbordamento de um limite, de uma capacidade. Uma das coisas que se aprende é o trabalho com a concisão. A concisão é importante, e isso está também no ensaio do Walter Benjamin, o narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, porque a concisão leva o sujeito a ter uma intervenção partícipe, dinâmica, verdadeira com a obra, e tem lacunas, portanto, para a criação de hipóteses, de pistas, de interpretações que vão ocorrendo durante a obra. Se não se confere isso ao espectador, eu penso que é muito desastroso, e algumas dessas experiências são muito desagradáveis e chatas mesmo de participar. Há um resultado que não permite ao conjunto de pessoas que assiste a obra um entendimento. Aí, hoje em dia nós chegamos àquilo, mas é a minha leitura. Então, se cada um faz a sua leitura, você impede processos de interlocução. Se o experimento estético social, chamado teatro, deve propor uma troca de experiência, então essa experiência não existe. O que existe é o espectador submetido a uma obra que nem mesmo o próprio sujeito tem muita clareza do porquê está organizando daquele modo. O fenômeno social, estético-social, chamado teatro, ele só existe no espetáculo. Portanto, é no espetáculo que se inicia exatamente esse processo. Os artistas, que você quer dizer, eles podem ter preparado absolutamente as coisas antes, mas, entretanto, é no confronto, é no fenômeno de eclosão dessa dupla experiência é que vai acontecer a obra. O outro extremo disso se verifica historicamente no teatro de rua e em obras que não são separadas por uma quarta parede. Nas formas populares de teatro, ou naquelas formas de teatro em que realmente se cria um ambiente propício de fato e de verdade às trocas, o fenômeno vai acontecendo aceitando as possibilidades improvisacionais que o encontro traz. Não existe uma partitura fechada, nem do ponto de vista textual, nem do ponto de vista do espetáculo. Portanto, é nas trocas efetivamente relacionais, alimentadas por uma potência de improvisação, que os sujeitos vão interferindo, digamos assim, nesses dois grupos distantes enquanto inserção em um espaço, mas absolutamente preenchendo harmonizadamente este mesmo espaço. Então, se não há uma partitura fechada, ela pode ser modificada a qualquer momento. As performances, né, com este nome criado na década de 1960, contemplam exatamente essa possibilidade de os sujeitos, num processo relacional, que às vezes tem um começo e tem um fechamento, mas não tem um transcurso como ele deva ocorrer, esse processo vai acontecendo na condição de um fenômeno inaugurado e finalizado por essa troca de experiências. Então não existem blindagens que segregam um sujeito de outro. Num teatro convencional, onde você tem plateia sentadinha, né, e o palco ali a uma certa distância, ou não,
quais seriam os caminhos para você trazer isso, assim? Essa interferência do público? Primeira coisa é arrebentar o conceito de plateia. Você sabe o que significa plateia, Djalma? Plateia. Vem do grego, plastos. Plastos. É aquilo que é manipulado por gesso, argila, cera, etc. Quando o Estado confere a linguagem teatral, quando confere a essa possibilidade relacional, o nome da linguagem, exatamente onde fica o público, é tácito interesse do Estado. A identificação, a catarse desse conjunto de sujeitos que assiste a uma obra para reparar o espírito, para depurar o espírito de acordo com os interesses do próprio Estado. Então tem uma manipulação dos sentimentos. Então precisa mudar o modo como se concebe exatamente esta relação. Então, se não é uma massa cujo objetivo é ficar quieta, sem intervir e eventualmente emocionar-se, quer dizer, é preciso mudar a função. Não se trata mais de ter uma plateia, mas um público. Público pressupõe uma troca permanente e constante de processos relacionais. A totalidade absoluta dos espetáculos apresentados na cidade de São Paulo, e não só na cidade de São Paulo, hoje, mundialmente, são espetáculos de natureza épica. Então, a teatralidade é explicitada, o tema ele é apresentado de modo episódico. Invariavelmente, nessa narrativa episódica, são múltiplos pontos de vista que são apresentados a partir de um assunto de natureza histórica, né? Existe até a intersubjetividade que caracteriza o drama, mas, entretanto, a narrativa é que dará conta de embates entre o indivíduo e o mundo. Nessa narrativa episódica, então, há ponto de vista de representantes da classe dominante, da burguesia, mas há ponto de vista de outros sujeitos. Portanto, não se tem um conceito de protagonismo, mas se tem um conceito de obras organizadas a partir de um protagonismo que vai sendo trocado, experimentado a partir de múltiplas vozes. Então tem aquilo que se chama de polifonia do discurso, não é uma voz única a falar, mas são múltiplas vozes. Nesses processos épicos ou nesses espetáculos, tanto é a personagem que fala por si, quanto o intérprete também pode falar por si, então há uma mescla disso. Boa parte dos espetáculos hoje apresentados na cidade de São Paulo, tanto aqueles de rua, espaços híbridos, como de caixa, se tem o aparecimento de uma personagem que foi excluída da história, que se chama lumpen proletariado. Então são muitos procedimentos que precisam os espetáculos teatrais. Alguns são só épicos, que é bastante, e outros são épico-dialéticos. Então que explicita a sua vocação política claramente determinada. Por quê? Todo espetáculo é político até a página 2, porque pressupõe uma troca relacional. Mas se disser que todo espetáculo é político sem alguma ponderação mais sensata, se joga na mesma gaveta, na mesma lata, na mesma paisagem, todos os espetáculos. Isso não é verdadeiro. Alguns explicitam-se e não têm medo de mostrar sua cara, enquanto discurso político. Outros escondem, neutralizam e alimentam essa ideologia perversa de não permitir aos sujeitos que tenham acesso aos modos como se produz e nos quais estão exatamente esse receituário perverso de manutenção desses valores que são absolutamente morais. Coisa grave, é grande, por isso que eu reduzi de uma maneira sumária. Falando da sua tese de doutorado, da importância do teatro dos anos 80 e da influência deles hoje, que conclusões que você chegou assim? O Bu do Cacau Sem. Todo mundo maravilhado, porque era muito raro se quebrar isso e
se participar de um jeito até circense da coisa. O Burrey, montado pelo Ornitorrinco, é uma obra de característica essencial e fundamentalmente popular. Trata-se de uma obra criada lá no finalzinho do século XIX que quebra algumas das estruturas arquetípicas e tradicionais de um modelo consagrado por uma classe social. Então, exatamente, o Ubu é um farsante, é uma obra farsesca para terrificar, digamos assim, majoritariamente os valores da própria burguesia. E o Jarry organiza esta obra a partir de um pressuposto da patafísica que não existe e, fundamentalmente, é um professor que se caracteriza nesse Ubu. Portanto, ele contesta o Estado do ponto de vista e a classe ao qual ele pertencia. Então tem uma crítica classista enquanto organização de Estado, portanto política, tem uma crítica do sistema escolar, tem uma crítica dos costumes como um todo. Cacá Rossetti, ao tomar esta obra do Jarry na década de 1980, que é uma década ainda de muita censura, e foi um fenômeno social o que aconteceu com o Ubu. Muitas pessoas voltaram a assistir teatro e começaram a gostar de teatro a partir de terem tido a possibilidade de assistir a esta obra, mas a obra é organizada a partir de expedientes do teatro popular. O teatro popular pressupõe em sua essencialidade esta troca de experiências. Portanto, os sujeitos são provocados no sentido de intervir na própria obra. Claro que é um espetáculo que foi feito num teatro de caixa, mas, entretanto, em determinados momentos ou num específico, eles estão na plateia, naquilo que se chama de plateia, transformando a plateia, portanto, em um público que vai participar ativamente do espetáculo. E segundo o que se lê, segundo os dados objetivos, foi uma das montagens mais assistidas na década de 1980. Então foi um sucesso contundente, sempre casa cheia. Eu vou consultar minha consciência. Ele está ali, guardada naquela mala coberta de teias de aranha. Senhor Ubu, boa noite. Boa noite, madame. Mas como é que a senhora tem a audácia de se apresentar dessa maneira? Senhor Ubu, a consciência como a verdade sempre se apresenta nua. Está bem. Então, nesse caso, eu vou lhe fazer uma pergunta simples, clara e objetiva. Será que eu devo assassinar o rei Venceslau e usurpar o trono da Polônia?